Terá, de acordo com os registros bíblicos, foi o pai de Abraão. O nome de Terá é mencionado pela primeira vez em Gênesis 11, do 24 ao 32, Antigo Testamento. Terá não era apenas o pai de Abraão, mas também o pai de Naor, Arã e Sarai. Gênesis 11, 26. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal, para receber as novas histórias bíblicas. A Bíblia menciona muito pouco sobre Terá, e praticamente nenhum detalhe específico sobre sua vida é revelado. No entanto, a linhagem de Terá remonta a Sem, o filho de Noé, Gênesis 11, 10. Os ancestrais imediatos de Terá foram provavelmente Naor e Serug, como afirmado em Gênesis 11. Do 22 ao 24. No entanto, é difícil determinar se Naor era o pai de Terá e Serug seu avô. Isso ocorre porque a genealogia de Gênesis 11 de Sem é provavelmente incompleta. É possível que essa genealogia, que menciona Terá, seja apenas representativa, enfatizando apenas as pessoas mais importantes daquela linhagem. O principal objetivo do escritor de Gênesis era introduzir a história de Abraão e enfatizar a formação do povo de Israel e a linhagem messiânica. A Bíblia não menciona o nome da esposa de Terá, nem esclarece se o pai de Abraão tinha mais de uma esposa ou concubina. Ainda assim, é certo que Terá teve filhos com mais de uma mulher. A esposa de Abraão, Sara, também era sua meia-irmã do lado de seu pai, Gênesis 20, 12. Portanto, é possível que o pai de Abraão tivesse outros filhos, mas eles não foram mencionados na Bíblia porque não eram relevantes para a história. O fato de que o filho e a filha de Terá se casaram deve ser entendido no contexto de que, naquela época, esse tipo de relacionamento parental ainda não havia sido expressamente proibido por Deus. Levítico 18, do 6 ao 18. Além disso, naquela época, a família de Terá adotou costumes idólatras, o que significa que o conhecimento de Deus não foi preservado em sua linhagem. Após o dilúvio, a humanidade se rebelou contra o Senhor novamente, como a Bíblia registra no episódio envolvendo a Torre de Babel. A Bíblia menciona os filhos do sexo masculino de Terá na seguinte ordem: Abrão, Naor e Arã. Alguns estudiosos argumentam que é impossível determinar com certeza se Abrão era o filho mais velho de Terá. Alguns sugerem que Arã, irmão de Abrão e pai de Ló, que morreu antes de sua família migrar para o norte, pode ter sido o primogênito de Terá. A Bíblia afirma que, aos 70 anos de idade, Terá já havia sido pai de Abrão, Naor e Arã, Gênesis 11, 26. A Bíblia diz que Terá migrou com sua família da cidade de Ur para o norte, em direção a Canaã. Depois de percorrer aproximadamente 800 quilômetros, a família de Terá se estabeleceu na cidade de Arã por um tempo. Na época de Terá, tanto a cidade de Arã quanto a região circundante eram conhecidas por sua idolatria. Quando Terá tinha 205 anos, morreu em Arã, Gênesis 11, 32. Após a morte de Arã, Terá e sua família permaneceram em Arã por um tempo, até que Deus chamou Abrão para deixar sua terra e sua parentela e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, Gênesis 12 do 1 ao 3. Abrão obedeceu e partiu com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os bens que haviam adquirido em Arã, em direção à terra de Canaã. Terá, por sua vez, permaneceu em Arã com os filhos Naor e Milca e a esposa de Naor, até sua morte aos 205 anos de idade, Gênesis 11, 32. É interessante notar que a Bíblia não relata nenhum encontro ou diálogo entre Deus e Terá, nem menciona sua fé ou relação com Deus de forma explícita. A esposa de Terá, pai de Abraão, não é mencionada na Bíblia e não se sabe ao certo se ele teve mais de uma esposa ou concubinas. No entanto, a história de Terá é importante para entendermos a genealogia e a história do povo de Israel, bem como a forma como Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação e o antepassado de Jesus Cristo. A história de Terá é relatada na Bíblia, que conta que ele migrou com sua família da cidade de Ior em direção a Canaã. Após percorrer cerca de 800 quilômetros, eles se estabeleceram por um tempo na cidade de Arã. Naquela época,
Tanto Ior como Harã eram centros de adoração ao deus sumério da lua, Nanar. A Bíblia indica que Terá era um idólatra e que Deus chamou Abraão do meio do paganismo para revelar-se a ele e fazer uma aliança com sua descendência. Embora alguns comentaristas sugiram que Terá pode ter se tornado um adorador de Yahvé, devido à experiência religiosa de Abraão, a família de Terá parou em outra cidade politeísta depois de sair de Ior. Portanto, é difícil concluir qualquer coisa nesse sentido. Terá é citado brevemente no Antigo Testamento e na genealogia de Jesus no Novo Testamento, bem como indiretamente na pregação do diácono Estevão. Segundo a Bíblia, terá vivido 205 anos e morreu em Harã. Após sua morte, Abraão partiu para Canaã. Se você gostou do estudo sobre os personagens bíblicos, não deixe de compartilhar e se inscrever para mais histórias. Agora, conheça a história de José, uma bela história bíblica, clicando no vídeo abaixo. Forte abraço e até logo!